Então, eu vou só formalizar para dar abertura, porque o nosso papo já está esquentando, já tem uns minutinhos. Então, muito obrigada, Eurico, pelo aceite, né, de você participar conosco, com essa turma da educação ambiental, um curso de especialização da Universidade Federal de Santa Maria. Tá? Seja muito bem-vindo. E a gente já meio que combinou uma abordagem para você, né, transitar nessa discussão aqui. Vou te deixar à vontade, aí você vai fazendo e nós vamos dialogando contigo na medida que você for desenvolvendo suas ideias, suas reflexões. Pode ser assim? Claro, pode ser. Então, Então, Maria, bom dia, Adilson, bom dia, turma. O entendimento é de que a gente tem uma turma bem diversificada, com alunos, mas também com professores, com pessoas de várias áreas, né? Da ciência ambiental, da agronomia, da educação. E a gente fez na verdade, um apanhado aqui de assuntos, para que eu possa transitar por todos eles. E aí o convite que eu faço, talvez, é para a gente ver de fazer isso num formato onde eu vou ficar falando muito tempo, é que se vocês têm alguma dúvida ou têm algum comentário, que a gente vá fazendo costurado mesmo, assim, deixa aberto, para ficar mais interativo, já que não vai ser uma aula expositiva, a gente faz em formato de conversa, acho que fica mais interessante, principalmente para as pessoas que têm uma curiosidade mais aguçada, assim, né? Aí a gente pode trabalhar assim, pode ser? pode ser. Bom, a gente está com uma missão aqui de fazer uma abordagem, de abordar temas, assim, que são transdisciplinares, são também, além de transdisciplinares, são do âmbito do complexo e do âmbito do complicado, né? E dentro disso, a gente abordar um pouquinho também, talvez, um dos pilares principais que a gente tem hoje na nossa sociedade, que é essa tão comentada viabilidade econômica, né? E como que isso se dialoga com a questão da educação ambiental. Então, eu queria começar fazendo uma provocação, assim, na questão da educação ambiental. A professora Maria Elisa, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar, e a gente estava conversando um pouquinho sobre o Paulo Freire, né? E que, ao contrário do que muita gente diz, o Brasil não está como está por conta da educação do Paulo Freire. O Brasil está como está porque a gente não utilizou essa educação do Paulo Freire. Paulo Freire foi exilado em 67, sofreu perseguições muito graves, né? Dialogou com educadores do mundo inteiro, e depois ele faz um retorno para o Brasil e começa uma série de escritos com pessoas convidadas, né? Mas ele tem, acho que, bastante central, assim, na minha vida, muito embora eu nem comente isso frequentemente, a questão da pedagogia do oprimido e a questão da pedagogia da autonomia. Uhum. A pedagogia da autonomia é um livretinho bem pequenininho, e uma das coisas que fica muito clara para mim, né, naquele livro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, é que uma das grandes falhas que a gente tem hoje em qualquer tentativa, em qualquer projeto educacional, é que a gente busca fazer uma... Tem aquele ditado popular antigo, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E o Pedagogia da Autonomia, ele parte de um outro princípio, né? Tem um trechinho dele onde o Paulo Freire tem uma frase que ficou famosa, que ele diz assim que a busca é por aproximarmos o que nós ensinamos e o que nós estudamos da prática diária, né? Claro que eu estou fazendo aqui cometendo uma gafe aqui, porque a citação não é ipsilítere, né? Mas, então, nesse livro, a gente tem uma lição de educação muito importante, que é o seguinte: nós precisamos praticar o que ensinamos. E aí a gente cai numa situação que eu acho que convém a gente contextualizar para a nossa reunião, para a nossa conversa de hoje, que é o seguinte: nós estamos discutindo alfabetização ecológica, nós estamos discutindo educação ambiental, entre quatro paredes de concreto, cimento e aço. Nós estamos ainda discutindo a educação ambiental como se nós precisássemos equilibrar ou
ou pela, como diz a biologia da conservação, como se precisássemos resguardar algumas áreas do planeta, enquanto outras ficam abertas para a ação do mercado, para a ação da indústria. Então, de cara, o que eu quero fazer é uma provocação no seguinte sentido. Nós precisamos, como professores, como pedagogos, como ativistas, criar uma educação ambiental, criar uma alfabetização ecológica, que ela seja interiorizada, que ela seja de base, que ela seja sentida, que as pessoas tenham, em algum momento de suas vidas, o dever de criar um projeto de vida, por exemplo, em uma pequena área, onde elas têm que dar conta da produção das necessidades básicas, né? Água e comida, tem que dar conta do que a gente gera de resíduos, né? E tem que dar conta de fazer isso num espaço contido. Eu acho que talvez uma das principais lições que a gente precisa passar para as pessoas, e talvez quanto mais cedo, melhor, né? E a gente está atrasado em relação ao pensamento dos povos originários, desde o colonialismo que a gente está atrasado, a gente começar a implementar numa educação de base esse experimento onde as pessoas vão ter que viver em um lugar e transformar esse lugar num lugar melhor, ao invés de viver num lugar, degradar esse lugar e partir para um outro. Então, eu estou colocando esse exemplo bem básico, assim, de um experimento, por exemplo, de pedagogia, vamos dizer assim, de uma educação ambiental e de uma alfabetização ecológica, porque quando a gente junta em rede a ação humana, o que a gente tem feito no planeta é isso. Nós temos degradado algumas áreas, a gente fere a biocapacidade daquele lugar, né, a capacidade daquele lugar de se curar em função da nossa ação, e a gente simplesmente abandona uma área de mineração, abandona uma área desertificada e segue para uma outra área com o mesmo modo de operação, né? Então, talvez, eu acho que eu gostaria de fazer isso, né? Aí vou falar de um outro maravilhoso que a gente tem no Brasil, que é o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro tinha uma frase que ele falava assim: se eu fosse imperador, aí ele começava a explicar o que ele ia fazer, né? E aí o pessoal, mas Darcy, você não é um democrata, você não é uma pessoa que acredita na democracia. Eu falei, não, eu sou, mas se eu fosse imperador, aí... Então, assim, eu vou muito sem vergonhamente parafrasear o Darcy Ribeiro, dizer assim, se eu fosse imperador do Brasil, eu imporia às escolas de base que a gente fizesse esse experimento no ensino fundamental, de ter uma área limitada, aonde a gente precisa criar a nossa base material para viver, aonde a gente precisa colher e semear a água que nos sustenta, né? E aonde a gente precisa dar conta dos nossos resíduos. E aí a gente diz o seguinte, olha, se você passar esse experimento transdisciplinar que envolve a biologia, que envolve a agronomia, que envolve a veterinária, que envolve a sociologia, que envolve a economia, se você passar nesse experimento aqui com esse pequeno grupo, viver nessa área aqui e melhorar ela ao invés de degradar, aí você está autorizado a exercer o seu papel de cidadão no mundo. Então, se eu fosse imperador, eu gostaria de fazer esse experimento. Muito bom. E com isso, eu quero dizer com isso assim, talvez o resumo a gente precisa parar de falar de alfabetização ecológica, de educação ambiental, dentro de termos de quatro paredes e dentro de um silo de uma ciência, porque aí a gente começa a usar jargões, e aí você me fez uma provocação no começo do nosso papo, eu gostei dela, que é da gente trazer o Paulo Freire muito presente hoje, porque educação ambiental tem dois momentos, né? Tem a educação, a pedagogia, né? O ensino-aprendizagem, e tem o ambiental. E essa dialógica, como diria Paulo Freire também, é muito interessante. Então, esse experimento, ele resume talvez uma necessidade que a gente tem de entender que nós fazemos parte, nós somos natureza, mas além do jargão somos natureza, nós em algum momento perdemos uma sincronia, uma harmonia, porque a nossa espécie, apesar de ser natureza, é a única que degrada os espaços onde vive. Nenhuma outra espécie faz isso. Nenhum inseto faz, nenhuma formiga faz isso, né? Até a formiga cortadeira, quando ela está cortando algum lugar, ela está botando matéria orgânica no solo, porque aquele solo está compactado,
e sem matéria orgânica. Então, assim, ela está cumprindo um papel de baixar a entropia do sistema e de melhorar a vida para os que vêm depois. E nós não fazemos isso. Então, para a gente continuar assim, nessa questão do Paulo Freire e essa questão da educação ambiental, eu diria que a gente precisa criar modelos de ensino-aprendizagem onde isso é vivido, desmistificado, aonde a gente talvez a gente possa até usar jargões, mas que eles sejam abandonados na comunicação com as pessoas. As pessoas não estão interessadas em saber o que é pedogênese, o que é, né, o que é um sistema entrópico. A gente precisa ser capaz de comunicar isso com a beleza poética e com a presença de espírito, com o ânimo, né? O ânimo é isso, né? O que anima é o espírito. E com o ânimo dos povos originários, que, muito embora muitos não tivessem nem dominado a escrita, eles tinham um conhecimento ambiental tão forte que hoje vem se confirmando como uma ciência reducionista, eles já sabiam há muito tempo, né? Se você perguntar para várias nações indígenas que a gente tem na bacia amazônica qual o perigo do desmatamento, ele vai dizer, se você cortar minhas árvores, você vai secar minha água. Eles já falavam assim há muito tempo. Aí hoje a gente precisa de uma outra linguagem, de entender os rios voadores, de dizer que se a Amazônia secar, o São Paulo seca, quem sabe assim as pessoas se importam com a Amazônia, né? Se a Amazônia secar, São Paulo e Rio seca, aí talvez as pessoas se importem um pouco mais. Mas, então, nesse começo, eu queria dizer isso, que a gente tem um desafio que é de fazer uma educação não por conceito, mas por exemplo. E é uma coisa que o Paulo Freire fez muito bem, a gente precisa ser a corporificação, a gente precisa ser a incorporação dos nossos exemplos ambientais, né? Os nossos exemplos de natureza. E aí, acho que a gente tem um outro pensador também muito bacana, que vem ajudando a gente, ficou mais, a gente tem vários, mas assim, que ficou bem conhecido agora na pandemia, que é o Ailton Krenak. Uhum. E o Ailton fala assim, olha, não adianta a gente dizer que é natureza. A gente precisa ir além. A gente precisa agir como natureza, porque a espécie humana, e quando a gente fala espécie humana, o Ailton e várias lideranças indígenas nos colocam no nosso lugar, né? A espécie humana não é a única que degrada nos lugares onde vive. Alguns exemplares da espécie humana, porque os povos originários, os povos tradicionais, os ribeirinhos, os caiçaras, os quilombolas, eles não degradam onde vivem. Então, quando a gente coloca todo mundo num bolo, a gente já está fazendo uma outra injustiça colonialista, né? Então, mas a gente precisa encontrar esse lugar, que é um lugar muito interessante, que é um lugar onde a gente consiga aprender sobre o meio ambiente, e aprender sobre o meio ambiente seja, ao mesmo tempo, uma autodescoberta, e que isso seja minimamente em sala de aula, e seja, na maior quantidade possível, em contato com os lugares onde a gente vive, né? E nesse sentido, eu acho importante que a gente entenda essa mensagem do Krenak, que ele também vem dizendo o seguinte, nós temos que desconstruir a ideia de humanidade. Quando o Krenak nos desafia a desconstruir a ideia de humanidade, o que ele está querendo dizer com isso? É que quando algumas pessoas se arvoram a definir o que é ser humano, o que é humanidade, o que é sociedade, o que é espécie humana, a gente coloca no mesmo bolo todo mundo. E eles não estão nesse bolo, né? A gente está aqui falando do marco temporal, aqui a gente está passando uns dias muito difíceis, né? Os povos indígenas todos reunidos, assim, cento e tantos povos indígenas, em mais de, acho que 4 ou 5 mil pessoas no Planalto, batalhando pelo direito à existência deles. Mas o que aquele direito à existência deles tem a ver com o nosso? Tem a ver com o nosso o seguinte, o dia em que os indígenas não tiverem um ecossistema, não tiverem um habitat que é propício para a vida deles, é o dia em que a gente não tem mais espaço no planeta para a humanidade. Como nós, ocidentais, cunhamos o termo humanidade, porque para eles não é assim, né? Então, acho que o meu primeiro desafio, e só para a gente contextualizar isso, é esse, é a gente conseguir aprender sobre isso, ao mesmo tempo em que nos descobrimos como parte disso, como parte integral disso que eu digo, os ecossistemas onde a gente vive, né, os lugares onde a gente habita, a gente possa, com isso, desconstruir uma ideia de humanidade, que essa ideia
monobloco, assim, né, de que a espécie humana é uma coisa só, ela tem se tornado cada vez mais forte e mais nociva, e que aí a gente consiga agora, talvez, embarcar com essa contextualização, desculpa, com essa contextualização, talvez a gente consiga embarcar numa continuidade, né, dessa nossa conversa, que é para que estudar educação ambiental? Né? Eu acho que eu fiz essa contextualização inicial toda para a gente chegar nisso. Para que estudar alfabetização ecológica? Qual que é a importância disso? A gente vai construir uma ideia de viabilidade econômica como se o mercado fosse e o progresso fossem, né, o mercado e o progresso fossem instituições que a gente pensou e que fossem onipresentes e que fossem talvez impossíveis de serem repensadas de outra maneira? Ou nós vamos pensar uma educação ambiental como o cerne da experiência humana, porque de fato né? A questão que é muito importante que a gente entenda é o seguinte: ou a gente cria um modo de vida onde a economia está contida na biocapacidade dos lugares onde a gente vive, ou a gente cria um modo de vida onde o entendimento do que é ser natureza e participar desse habitat onde a gente vive é um dever moral e ético de melhorar, né? Ou a gente segue afundando o planeta em nome de um modelo de civilização que é o modelo ocidental. Ele não é o modelo dos povos originários, ele não é o modelo dos quilombolas, ele não é o modelo dos povos tradicionais, e eu vou repetir isso ao longo da nossa conversa, porque a gente tem que entender isso. Nós estamos usando de um poder tecnológico para impor um modelo civilizacional que tem como última instância a destruição do planeta como um todo. Ao fazer isso, e a gente, quando fala muito na educação ambiental, a gente fala muito da questão da biodiversidade, né? Antecede a biodiversidade a diversidade de ideias e a diversidade de cosmovisões, né? De como a gente entende o nosso viver no mundo. E aí, de novo, o que acontece? Muito embora a gente possa, tecnologicamente, dominar povos que tenham menos tecnologia do que o modelo ocidental de civilização, ao fazer isso, nós estamos extinguindo as cosmovisões, as ideias e os viveres que podem nos ensinar a viver dentro da biocapacidade. Então, a gente tá se lançando numa jornada colonialista muito perigosa, porque quando a gente der a volta no planeta e todo mundo tiver definido pela sociedade ocidental como um consumista e uma consumista, a pessoa que o único direito de voto que ela tem é consumir um produto mais ou menos verde, nós teremos assinados uma sentença, né? Que é a sentença de extinção em massa, que já está vigente. Eu não sei se vale a pena a gente entrar nisso, eu tenho falado muito sobre isso, mas a gente vive hoje uma época geológica que é definida como o antropoceno. E os modelos de civilização que têm a chave, o conhecimento, o saber específico, como dizia Paulo Freire, para que a gente consiga viver de um jeito que não degrada, são os que nós estamos colonizando e dizimando. É isso que eu quero dizer quando a gente der a volta no planeta e o planeta inteiro funcionar pelo modelo da sociedade de consumo, a gente vai ter assinado uma sentença de morte para a espécie humana como um todo. Né? Então, vamos, talvez, afunilar um pouquinho mais, e eu não sei o nível da turma, eu peço desculpa, assim, de estar, talvez, rezando missa para os padres e para as freiras, mas eu queria definir um pouquinho o antropoceno, assim, de um jeito muito profundo, assim, de um jeito mais pessoal, né? Nós hoje movemos mais solo na face do planeta do que os vulcões jamais moveram. O que isso significa? A mineração, a construção civil, né, com suas barragens, com suas terraplanagens e tal,
E mais importante ainda, a agricultura. Então, essas 3 áreas, né? A agricultura, a mineração e a construção civil, movem mais solo hoje na face do planeta do que os vulcões jamais moveram. Ou seja, nós estamos desfigurando a face do planeta. Isso é uma das características do antropoceno. Quando a gente pega o modelo industrial de produção alimentar, a gente primeiro tem que desmentir algumas coisas. O modelo industrial não produz alimentos, produz commodities. São grãos que podem ficar estocados por muito tempo e que na verdade, não faziam parte das dietas tradicionais de lugar nenhum no mundo. Né? Não nesse percentual e nessa intensidade. E aí, ainda estou falando de antropoceno, tá, gente? A gente precisa entender uma coisa muito importante, assim. A agricultura, ela deixou de ser sobre produção de alimento, produção de sustância para a vida humana há muito tempo. O modelo industrial de agricultura, ele é uma plataforma de escoamento para produtos petroquímicos. Isso precisa ficar bem claro. Porque quando a gente entende isso, a gente entende que não tem nada errado com esse modelo. Esse modelo está fazendo o que ele foi feito para fazer. É um modelo que ele maximiza a utilização de petroquímicos, concentra renda, poder, terra, nas mãos principalmente das empresas de petroquímicos, das corporações transnacionais de petroquímicos, e uma parcela menor desse dinheiro fica na mão do agronegócio, que se julga rico, mas que é um mero atravessador nessa geopolítica, né? Tá. O que é, então, a construção civil? E eu fiz uma provocação no começo, falando sobre educação ambiental, que a gente precisa parar de fazer educação ambiental dentro de 4 paredes de concreto e aço, né? A construção civil, ela também não é sobre moradia. A construção civil não é mais sobre moradia. A construção civil, ela se desenvolveu de tal maneira que ela é extremamente dependente da energia dos combustíveis fósseis. E obviamente, também foi transformada numa plataforma de escoamento dos combustíveis fósseis. Nós não construímos mais casas para serem duradouras, aconchegantes e climaticamente inteligentes. Nós construímos casas e a gente aí faz um financiamento para ter uma casa própria, daqui a pouco eu quero falar de banco, e tudo isso tem a ver com o antropoceno. A gente faz uma casa que a gente vai ter que passar sempre no verão com ar-condicionado ou ventilador ligado, no inverno com o aquecedor ligado, né? É uma casa que ela tem uma pegada ambiental enorme. Isso eu estou falando de casa, imagina os edifícios dos grandes centros urbanos, né? Então, é muito concreto, é muito ferro, é muito aço, é muita terraplanagem, é muita mineração, né? Então, é importante que a gente saiba também, a construção civil não é sobre moradia, ela também é uma plataforma de escoamento dos petroquímicos. As nossas empresas também supostamente, né, as farmacêuticas, que começaram com os apotecários, começaram com as pessoas que estudavam os óleos essenciais, os princípios ativos das plantas, etc., etc., se transformaram em grandes monopólios mundiais de farmacêuticos. Não é coincidência que grande parte das farmacêuticas está envolvida na transgenia das sementes e também está envolvida na fabricação de agrotóxicos. Veja que hoje a Bayer é dona da Monsanto. A mesma empresa que produz remédios para combater, eu vou colocar combater entre aspas, tá? Combater o câncer, é a mesma empresa que está satisfeita em vender, não para a Europa, na Europa já está proibido, mas para o mundo colonizado, eles estão satisfeitos em continuar vendendo os agrotóxicos cancerígenos. É a mesma empresa. Então, é importante a gente entender também que grande parte, não é toda, mas grande parte da medicina e da farmacêutica atual também não é sobre saúde. É sobre usar petroquímicos, escoar petroquímicos e criar uma dependência cada vez maior, né? Então, qual que é uma outra característica do antropoceno, além dessa do movimento de solo, né? Eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho do banco, eu vou só fazer um parênteses aqui para fechar o raciocínio do banco. Quando a gente faz um financiamento
para um empreendimento rural, quando a gente faz um financiamento para uma construção civil, quando a gente faz um financiamento para uma casa própria, nós estamos concordando com uma base financeira de uma moeda que é chamada de fiduciária. Aquele dinheiro que o banco te dá, ele não existe em colateral, ele não existe em ancoramento material em lugar nenhum do mundo. Aquilo é um conceito digital que a gente concorda que aquilo vale aquilo ali. E eu vou fazer esse parênteses aqui, porque eu vou voltar nisso lá na frente, na questão energética, só para a gente entender isso. Veja bem, o dinheiro é um símbolo, né? A energia definida pela física é a capacidade de realizar trabalho. E o que é o dinheiro? O dinheiro é um símbolo que a gente criou que condensa essa capacidade de realização de trabalho. Se eu pago R$100 para uma pessoa numa área rural, ela concorda em trabalhar para mim. Então, o dinheiro é uma representação da capacidade de realizar trabalho. Só que o dinheiro está fora da ordem, porque hoje a gente está imprimindo dinheiro digital e ele não tem uma ordem energética por trás dele. Então, isso também acelera o antropoceno, porque o nosso jeito de funcionar a economia é um jeito onde a gente cria uma capacidade de realizar trabalho que é digital para interferir num mundo que é finito. Então, isso é muito importante a gente entender. Eu peço desculpa se eu estiver, talvez, enfim, adentrando em assuntos muito específicos, sem aprofundamento, mas a gente vai ter tempo para perguntas, né? Bom, a outra questão do antropoceno é que a gente tem uma perda de biodiversidade muito grande. Nós vivemos a 6ª maior extinção em massa da história do planeta. A 5ª foi há 65 milhões de anos atrás, mais ou menos, quando a gente teve a extinção dos dinossauros, né? O impacto de um meteoro tal, que dizimou quase 100% da vida no planeta. A sorte que não foi 100%, que os dinossauros entraram em extinção e outros vertebrados, como nós, tiveram a oportunidade de evoluir, né? Bom, essa 6ª maior extinção em massa, ela tem também uma característica muito especial. Ela é causada por uma única espécie e é uma das mais aceleradas que a gente teve. Ela só não é mais acelerada do que as extinções causadas por impactos ou por atividade vulcânica repentina. Então, e quem é que faz essa extinção em massa? São os seres humanos ocidentais. Os seres humanos que vivem na lógica do monoteísmo de mercado. Tá? Então, é importante a gente colocar essa caracterização do antropoceno. Por que eu fiz essa caracterização tão detalhada do antropoceno? Porque nós deveríamos estar, desde o ensino fundamental, tendo como arcabouço principal, tendo como organizador principal do pensamento, da sistematização do pensamento, das chaves epistemológicas, o centro de tudo deveria ser a alfabetização ecológica e a educação ambiental. E por que eu digo isso? É simples, porque sem uma base de solos férteis, de vegetação estratificada, coletando a luz solar, de águas limpas para fazer um ciclo hidrológico saudável e um solo coberto para ter uma ciclagem de nutriente, não existe, a longo prazo, nenhuma economia que possa se sustentar. Então, é ridículo, é imbecil da parte do ser humano ocidental, monoteísta de mercado, pensar que ele estuda economia e que a economia faz a gestão do meio ambiente. A economia está contida no meio ambiente. Sem meio ambiente não existe nada. Então, a gente precisa ter a coragem e a ousadia de inverter a ordem hierárquica de pensamento. Primeiro, a gente precisa dar conta de entender complexo e complicado. Eu vou falar disso já, mas dentro desse modelo de educação, que foi a provocação que a professora Maria Elisa fez para mim, né? Educação ambiental, a gente precisa ser corajoso o suficiente para dizer o seguinte: a educação ambiental, ela tem que ser o centro. É a partir de nos entendermos natureza que vamos estudar a economia, que vamos estudar a biologia, que vamos estudar a filosofia, que vamos estudar a sociologia, até a matemática. Por quê? De novo, sem um habitat saudável, né, conducente para a questão da vida, a gente não consegue nem pensar, né? Sem as necessidades básicas garantidas, como é que a gente consegue filosofar, né? Impossível. Então, é central o papel da educação ambiental. E a educação ambiental, ela não deve vir, em algum momento, para emitir um parecer técnico
de viabilidade ou não de uma obra que vai degradar o meio ambiente em algum lugar e vai compensar em outro. Isso é uma outra estupidez nossa. Nós precisamos, para ontem, né? Eu tenho feito várias críticas políticas, porque a gente está entrando para entrar para um ano de eleição, e as pessoas falam assim, mas você não tem um candidato. Eu falo, realmente eu não tenho um candidato, porque ninguém está tendo coragem de dizer o seguinte, olha, nós estamos vivendo uma extinção em massa, nós estamos no colapso mais grave da história da humanidade, e nós precisamos adotar uma economia que não seja de crescimento e que seja uma economia ecológica. Não existe nenhum candidato que fala sobre isso. Então, eu não tenho candidato. E muito menos eu acredito numa esquerda que seja petista. Porque a primeira coisa que o Lula fez quando entrou no primeiro mandato dele foi o Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC. Você não acelera crescimento sem que você também aumente a entropia. Ou seja, o plano de aceleração do crescimento é o plano de aceleração da extinção em massa. É a mesma coisa. Então, nós precisamos sair do trabalhismo, nós precisamos sair da economia de crescimento, nós precisamos parar de falar em PIB. Ah, porque o Brasil precisa crescer. Não, o Brasil não precisa crescer. O Brasil tem um tamanho fixo, a gente precisa saber aprender a viver dentro dele. São outros paradigmas, né? Então, para eu voltar nessa questão da educação, a gente precisa começar a ser ousado o suficiente para pensar uma educação ambiental que ela seja o cerne do aprendizado do ser humano. Porque, de fato, se somos natureza, precisamos resgatar o viver como natureza, e a partir disso a gente consegue pensar as outras áreas do pensamento humano de uma outra maneira. Por exemplo, aceitar que existem outras formas de ciência, outras chaves epistemológicas que não são reducionistas. Entender, por exemplo, a questão do complicado e do complexo. E aqui eu vou contextualizar isso para vocês. No âmbito do complicado, existe tudo que a gente fabrica. Tudo que tem tecnologia, né? Nós nos desenvolvemos como primata com o dedo opositor, telencéfalo, e a gente ficou viciado em ferramenta. Então, tudo que a gente fabrica está cada vez melhor. Comunicação, robótica, informática, transporte, armas, enfim, tudo que a gente fabrica está cada vez melhor. E isso é um fenômeno que ele independe da condição financeira e da cultura. Em todos os países, tudo que a gente fabrica está cada vez melhor. Agora, tem uma outra coisa que independe da questão financeira, independe do poder aquisitivo, independe da cultura, e em que todos os lugares onde a gente habita está pior. É o complexo. Tudo que a gente maneja ecossistemas, a gente maneja organizações humanas, né? Por exemplo, igrejas, escolas, universidades. A gente maneja sistemas econômicos. A gente, enfim, tudo que a gente maneja, os ecossistemas, enfim, tudo que a gente maneja está de mal a pior. Então, isso mostra para a gente que nós temos um déficit na nossa tomada de decisão, no nosso modelo de gestão. Nós não sabemos gerir o complexo. Isso está claro. Está tão claro que a gente está vivendo o antropoceno. Então, vamos lá. Dentro dessa proposta de educação ambiental, aonde a gente entende que somos natureza e precisamos resgatar o nosso papel de agentes otimizadores da vida, né? A gente aceita o consenso científico de pessoas que não são bancadas pelas corporações, são cientistas independentes de instituições públicas, né? Que dizem, olha, nós estamos vivendo a 6ª maior extinção em massa. O David Suzuki, um biólogo canadense e ativista maravilhoso, ele diz que nós talvez tenhamos 5% de chance de reverter a extinção em massa. A gente está lidando, tem um outro biólogo, o pessoal não gosta muito que eu fale dele não, porque o pessoal fica assustado, mas é um biólogo americano, ele chama Guy McPherson. O Guy McPherson diz que a gente já passou de todos os pontos de virada, que as mudanças climáticas e o aquecimento global já são irreversíveis e que nós estamos já fadados a uma extinção. Aí o David Suzuki briga com ele, né? Porque diz, olha, se nós temos 5%, nós já tivemos vários momentos da história da humanidade, e principalmente a natureza já nos mostrou
uma resiliência e uma vontade de viver muito grande. Então, que a gente tenha 5%, mas a gente precisa lutar e coordenar todos os nossos esforços nesses 5%. É uma frase do David Suzuki. Eu convido vocês a procurar ele na internet. Ele é um biólogo muito interessante. Se a gente quiser ter chance de atuação nesses 5%, nós precisamos desse modelo de educação ambiental que eu estou trazendo, que começa lá no ensino fundamental, que faz experimentos de vida em espaços limitados para que as pessoas entendam que o viver delas é sustentado por uma biocapacidade. Nós precisamos extrapolar e ter coragem na educação ambiental, na biologia, em todas as áreas do nosso viver. A gente precisa ter coragem de dizer: estamos numa extinção em massa, estamos vivendo uma época sem precedentes de colapso ecológico, do qual a pandemia é só um sintoma, outros virão, e talvez outras pandemias, né? E essa coragem política, ideológica, de dizer, olha, não dá para continuar como a gente está. Não dá para que a maioria dos nossos medicamentos venham da China, porque talvez a gente não tenha combustível fóssil em 20 anos para trazer remédio da China. Então, a gente precisa criar um outro tipo de vida, e eu, aceitando a provocação da professora Maria Elisa, eu digo que a educação ambiental, ela é central na construção de um novo paradigma de viver. Ou a gente traz a alfabetização ecológica e a educação ambiental para o centro disso tudo, ou a gente segue conivente, cúmplice, ou talvez incauto, né, enfim, inconsciente, de que a gente está colaborando com uma extinção em massa. Essa é a situação que a gente está. E aí, eu acho que talvez para a gente fazer talvez abrir um pouquinho para comentários, vem por fim essa questão desse diálogo que existe entre a educação ambiental e a viabilidade econômica. E a gente nos é apresentado, olha que interessante isso, né? As pessoas apresentam para a gente um quadro onde a viabilidade econômica e a preservação ambiental são ideias que competem. Olha que loucura isso. Aí, eu defendo o seguinte: nós precisamos ser integrais. Não existe vida sem uma base material, né? Essa base material, ela é uma base energética, de quilocaloria mesmo, né? A gente precisa ser mais eficiente, a gente precisa conseguir, com menos esforço, conseguir produzir mais alimento, e esse excedente energético, né, de uma agricultura que não é essa que a gente está vivendo hoje, essa agricultura que a gente vive hoje, ela investe 10 quilocalorias para tirar uma, mas como caçadores e coletores, a gente investia uma para tirar 9, e como campesinos, a gente, às vezes, investe uma quilocaloria para tirar 5 ou 6. Então, essa base material, ela é necessária. Essa base calórica, energética, ela é necessária. A gente precisa dar conta dela, ela precisa fazer parte da nossa decisão de complexidade, né? Então, a gente precisa aceitar que existe um desafio de base material, existe um desafio de base ecológica e existe um desafio de base social. Qual que é essa base social? Nós precisamos criar um viver onde o conforto de umas pessoas não seja subsidiado pela dignidade e o sofrer de outras. A gente tem uma cura, um reparo social a ser feito, de que quando a gente não tem os combustíveis fósseis para subsidiar as nossas mordomias, a gente subsidia as nossas mordomias com os pretos, pobres e pardos. Isso precisa mudar. Então, quando eu junto essas três necessidades, uma de base material, uma de base ecológica e uma de base humana, social, eu crio uma complexidade, ela é única. Eu chamo isso de digital de complexidade. É digital de complexidade porque, assim como a minha digital do meu dedão, ela não se repete na vida de ninguém em lugar nenhum do mundo.
Então, nós precisamos criar um modelo de gestão, um entendimento de ecologia que entenda essa complexidade, né? E aí, dentro disso, eu volto a falar agora de viabilidade econômica. A viabilidade econômica, ela não compete com a preservação ambiental. Inclusive, a viabilidade econômica hoje, quando a gente diz que a gente está na sexta maior extinção em massa, e estudiosos, né, muito especializados dos sistemas biológicos do planeta dizem que a gente talvez tenha só 5% de chance de sobrevivência, aonde que deveria estar o nosso empreendedorismo? Nós precisamos criar uma viabilidade econômica que restaure a biocapacidade dos lugares onde a gente vive, que restaure a dignidade das pessoas, que defenda a pluralidade de ideias, né? E que ao se realizar, ou seja, ao criarmos essa base material, ela tenha condição de curar as pessoas, os coletivos, os lugares onde a gente vive e produz nosso alimento. Então, eu estou defendendo e estou mostrando, acredito que talvez com algum nível de clareza, espero eu, que nós temos muita viabilidade econômica. Só que nós estamos atuando no lugar errado. A gente pode ter uma viabilidade econômica a serviço da regeneração. E daí a centralidade da educação ambiental e da alfabetização ecológica. Nós temos 500 anos, e mais especificamente 200 e poucos anos da Revolução Industrial, e de 1945 para cá, que é quando os cientistas concordam que a gente entrou no antropoceno, a gente tem todos esses anos e toda essa ação devastadora, degradante, para regenerar. A nossa viabilidade econômica tem que estar dentro desse contexto. E é por isso que eu não tenho candidato, eu vou aproveitar aqui essa aula para dizer isso, que eu tenho batido em vários candidatos, a pessoa fala, mas você não tem um candidato? Eu falo, não tenho candidato, porque ninguém está falando isso. E se não for isso, não adianta, se não for isso, é extinção em massa. Então, eu não quero mais o menos pior. O menos pior, para mim, não adianta mais. Né? O menos pior é igual tomar banho de 4 minutos. A gente toma banho de 4 minutos na cidade e o agronegócio usa 80% da água potável brasileira. Se todo mundo tomar banho de 4 minutos, ou se todo mundo passar a tomar só um banho por semana, a gente só resolveu 20% do problema. 80% está na mão da indústria ainda. Então, assim, eu não quero participar do menos pior. Eu quero agir na raiz do problema, né? Bom, eu acho que eu dei uma passeada pela centralidade da alfabetização ecológica, da educação ambiental. Eu dei uma passeada pela questão da educação do Paulo Freire. E eu queria ter, só para fechar, falei sobre a viabilidade econômica, eu estou aqui abordando todas as provocações que a professora Marilis deu para mim. Mas tem duas que eu queria trazer. Uma delas é uma noção de um... Ele é um ativista inglês e ele é um professor australiano, ele é radicado na Austrália, ele chama Stuart Hill. O Stuart Hill conta uma historinha, tem uma historinha a síndrome do parquinho de areia. E a síndrome do parquinho de areia é uma história muito profunda, muito embora seja curtinha. Ela diz o seguinte, que no berço do movimento ambientalista, as pessoas que defendiam o monoteísmo de mercado, né, os países imperialistas, colonialistas, principalmente falando aqui dos Estados Unidos e da Inglaterra, eles investiram nas suas agências de inteligência, né, a CIA, enfim, e as agências de contra-espionagem, e elas infiltraram dentro do movimento ambiental pessoas, e que essas pessoas diziam assim, olha, a luta contra a extinção das baleias é a mais importante. Aí o outro ia lá e falava assim, olha, a luta contra o desmatamento é a mais importante. E aí eles começaram a criar uma competição dentro do movimento do ativismo ambiental, onde as pessoas acham que uma coisa é mais importante de salvar do que outra. E isso é uma ilusão. E aí ele traz para a gente isso, né, que eles criaram essa síndrome dos parquinhos de areia. O parquinho de areia é sempre aquele parquinho cercado, né? Então, as crianças ficam ali brincando dentro do parquinho, mas aquela área está conscrita, está cercada, e elas não vão conseguir sair dali. Então, essa história que ele conta da síndrome dos parquinhos de areia é no sentido de dizer para a gente o seguinte, todo ativismo importa. A gente está num momento da história da humanidade que, desde que seja
um ativismo que trabalha, que tem noção de que a gente precisa de uma base econômica também, porque não adianta um ativismo que nega a base material. A gente precisa de um ativismo que entenda que a gente precisa de uma base material. Então, quando a gente tem um ativismo que entende a base material, quando a gente tem um ativismo que entende a necessidade, a centralidade da alfabetização ecológica, da educação ambiental, né? E entende as necessidades sociais, ou seja, entende a digital de complexidade, não importa se você está combatendo o uso de plástico, não importa se o outro está lutando pelo macaco prego e a outra está fazendo material de limpeza biodegradável artesanal. Não importa o que está sendo feito, porque no fundo, o que importa mais é que a gente dispare na humanidade um movimento onde todo mundo consegue atuar dentro das suas vocações e na maior amplitude vocacional ambiental possível. E aí tudo importa. Importa o cara que quer cuidar do macaco prego, importa a mulher que quer fazer os produtos de limpeza biológicos, importa a pessoa que está lutando contra a extinção da baleia, tudo importa. E a gente não compete, a gente precisa entender que a teia que sustenta a vida, ela é muito mais complexa do que o que a gente dá conta de entender. Então, tudo que é pela vida, tudo que nos coloca como agentes otimizadores da vida, importa. Né? E aí, eu acho que, com isso, eu fecho, talvez, essa fala inicial para a gente conversar, a gente chega a um outro momento que eu tenho defendido muito. Nós precisamos parar de pedir licença para atuar como agentes otimizadores da vida. Eu não preciso de uma graduação em biologia, uma especialização em educação ambiental, um doutorado em restauração pós-genética entendeu? Eu não preciso de pedir licença para ninguém para atuar como agente otimizador da vida. Esse é o meu papel original como ser humano. Se você precisa de um embasamento teórico para se jogar, você vai lá e procura esse embasamento teórico. É uma coisa que ela está compondo a sua vocação para você atuar dentro dela. Mas você não precisa esperar formar para começar a atuar. O nosso viver, ele tem que ser uma atuação ambiental. O jeito que a gente produz o nosso alimento, o jeito que a gente bebe a nossa água, de onde ela vem, para onde ela vai, para onde vai o meu cocô, para onde vai o meu xixi, tudo isso tem que ser ativismo. Não adianta eu fazer um ativismo numa área e não fazer em outra. E aí, dentro disso, o que eu quero dizer é assim, a gente precisa parar de pedir licença, certificação, eu preciso de uma certificação biodinâmica, eu preciso de uma certificação orgânica, eu preciso de uma certificação agroflorestal. Não, eu não preciso de nada disso. O que eu preciso é de conhecimento. Se eu tenho e me sinto à vontade, eu me lanço e começo a resolver os problemas. Se me falta um pedacinho do quebra-cabeça, eu paro naquele momento, pego aquele conhecimento, trago e continuo a minha jornada. A nossa educação precisa ser centrada nas nossas vocações e na nossa autonomia. Para voltar para o Paulo Freire e talvez fechar esse comentário e deixar para a gente abrir aqui para um bate-papo. Oi. Martinha já abriu o microfone, é isso? Abri. Não, faz muito... algumas provocações, né, turma? Nossa. Muitas, eu trabalho... Agora, que eu comecei a levantar questionamentos para ele tem uma semana, hoje eu fecho um livro. Marta, fica à vontade. E a turma, por favor. É interessante mesmo quando ele fala que precisa de iniciar na educação infantil, né? E o que eu estou fazendo, eu vou desenvolver isso. Está me ouvindo? Vou desenvolver... Muito pouco. Vou desenvolver essa questão da educação ambiental na educação infantil, porque acredito nesse papel inverso. Eu sei que a academia já está aí desenvolvendo há um tempo. Está me ouvindo? Sim. Está desenvolvendo já há um tempo, mas é necessário voltar o nosso olhar lá para a educação infantil. E é aquilo, né? Se eu não pertenço àquele meio, se eu não sei nada daquilo, se não faz significado para mim, não vou conseguir, esse ativismo é nulo, porque não tem, eu não me identifico com aquilo. Então, olhando lá para o que o Paulo Freire fala, eu acho importante, porque, assim, se eu não faço parte desse meio ambiente, se o professor, e agora, assim, enquanto o professor, né, não está envolvido afetivamente com esse tema, fica difícil de se concluir o ensino-aprendizagem. Então,
esse ativismo necessariamente precisa de ter significado para mim. Então, voltando lá para a educação infantil, eu vou ensinando, eu vou trabalhando com a criança e ele vai levando para os outros níveis da educação, vai fazer um trabalho contrário ao que já está sendo feito. Não vai ser perdido? Não, porque o professor vem trabalhando, o professor como um agente multiplicador, como um agente facilitador, possibilitando as várias formas aí de aprendizagem dentro da educação ambiental. De novo, Marta, a Marta está fazendo um comentário, gente, porque eu tô com duas transmissões aqui, né? E só para eu traduzir aqui, porque o som da Marta ficou um pouquinho baixo. A Marta está fazendo um comentário de que a gente já tem um envolvimento afetivo, né? Que a gente realmente precisa começar, né, no ensino de base, no ensino fundamental. O Paulo Freire disse muito bem para a gente, né? A gente precisa criar um modelo de educação por exemplo. Então, aí, desculpa a redundância, mas por exemplo, às vezes eu sou chamado para alguns projetos de escolas, né? Aí o pessoal, olha, professor, a gente está querendo aqui fazer uma horta, um sistema agroflorestal para as crianças e tal, vou te mostrar onde é que é. Aí cruza a escola todinha, vai lá para o fundo da escola, lá atrás. Então, ó, esse espaço aqui que a gente pensou para a agrofloresta. Aí eu falo para eles assim, ó, se quiser fazer lá na frente, aonde o pessoal chega de carro para deixar os filhos, e tornar a horta e o sistema florestal central no ensino da escola, eu faço. Se for lá atrás escondido, eu não quero fazer, não. Porque o que eu digo quando eu estou fazendo um sistema florestal lá atrás da escola? Que aquilo não importa, que aquilo pode ficar escondido, que aquilo não tem prioridade. Então, se eu quero fazer uma horta na escola, tem que ser na praça central. Senão, o que eu estou ensinando para as crianças é que aquilo importa, mas não importa tanto, porque se importasse mesmo, estava na cara, não estava lá atrás escondido. Bom, é isso, né? A gente precisa educar por exemplo, a gente precisa estar envolvido. A Caroline está com a mão levantada, Caroline Cortez, eu vou... Oi, sim. Bom dia, professor Eurico e os demais colegas, professora Maria Elisa. Eu peço desculpas pelo atraso, mas eu estava numa reunião de trabalho, eu estou coordenando a extensão agora, então a gente estava tentando fazer um intercâmbio aí, digamos assim, com uma rede de universidades e institutos federais do Mercosul, né, para a gente tentar afinar esses discursos e projetos. Então, é algo também que é bem importante. Mas em relação ao tema, né, eu acho bem pertinente, assim, a fala do professor no sentido de que a gente não precisa, né, ser especialista numa área para se inserir na militância, né, da educação ambiental. Eu sou pedagoga, eu não sou professora de biologia, a minha formação que eu estou tendo é essa agora na especialização em educação ambiental, para me inserir um pouquinho mais, assim, nas temáticas, digamos assim, mais específicas, né? Então, e é o que eu venho tentando colocar para os meus colegas na instituição, lá na escola, de que a gente não precisa ser professor de biologia para fazer educação ambiental, de que isso precisa, né, ser trabalhado com formação, com sensibilização desses professores, né? Porque, inclusive, ontem eu estava lendo o texto que a professora Maria Elisa nos colocou, né, do Freitas, e tem um trecho que ele fala, né, que a educação ambiental, né, ela precisa partir dos sujeitos, né, precisa ser intrínseca. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar muito com essa questão da formação do professor, porque eu percebo muito na minha realidade essa carência de formação na área, e a gente precisa com que as pessoas gostem da área, criem essa afinidade, né, se sintam pertencentes a esse ambiente, né, que é único, para que consigam realizar ações, né, multiplicar ações com seus alunos. Então, esse seria o meu comentário, assim. Obrigada. Perfeito. Nada, obrigado a você. Realmente a gente precisa agir, né? A gente eu não falo nem de especialização, eu digo qualquer nível de certificação. Nós não precisamos nos certificar. Eu não dou a ninguém o direito de me certificar para agir na otimização da vida no planeta. Esse é o meu direito, eu nasci assim, como ser humano, eu nasci para fazer isso. A minha evolução é essa, né?
Bom, o Adilson está com a mão levantada aqui. Vai, Adilson. Agradecer aí o professor Eurico, né, pela fala. Eu acho fundamental, assim, fazer toda essa contextualização. Acho que foi muito, muito bacana. Fico feliz, assim, de ouvir esse olhar mais sistêmico, mais amplo, né, sobre toda essa questão ambiental que, às vezes, a gente se reduz às nossas caixinhas, aos nossos nichos, né. Eu faço muito isso por mim, né, porque eu sou do rural, né, sou agricultor, né, bastante tempo trabalho com agroecologia, com produção orgânica, né, e para nós sempre foi uma dificuldade muito grande falar das questões ambientais. Durante muito tempo, e ainda hoje tem isso, né, quem trabalhava com essa questão era taxado de vários adjetivos aí não muito legais, assim, né, e a gente passou por muitas dificuldades nesse sentido e ainda enfrenta, mas hoje a gente percebe que existe uma ampliação já de consciência da humanidade, né, para as questões ambientais, e acho que é graças a esse conjunto de ações que foi se fazendo, né, pelos ativismos das mais variadas, né, pessoas, organizações, né, e aí eu vejo que a gente já deu passo significativo e hoje é mais fácil falar, por exemplo, na minha área aqui de agroecologia, falar do sistema agroflorestal, né, é muito mais fácil do que já foi há 20 anos atrás, assim, quando a gente iniciava aqui esse trabalho, assim, né. Então, eu acho que está bem interessante isso, assim. Agora, uma questão que me coloca, né, Eurico, assim, que eu fico me questionando, assim, né, como é que a gente consegue fazer um processo mais acelerado, porque nós não temos mais muito tempo, né, como tu diz, né, a gente tem 5% de chance, mas como é que a gente acelera esse processo, né? Nós não podemos ficar só esperando pela próxima geração, embora eu acho que todo o nosso trabalho de educação ambiental é para trabalhar justamente, né, para as crianças, para essa próxima geração vir muito mais afinada e consciente com tudo isso que a gente está discutindo aqui, né, a importância da conscientização ambiental. Mas como que a gente acelera, né, cada um lá no seu espaço? Sim, né, mas não basta, né, me parece que é tão latente a necessidade de mudança e de transformação que a gente precisa fazer muito mais, né, e aí por isso que eu penso assim, bom, vem de uma ação governamental, vem da onde que vem, né, essa força maior para a gente, de fato, começar a mexer mais rapidamente, né, com as questões, né. Então, eu penso por aí, assim, eu vejo que na agricultura, eu gosto muito do Ernest Goethe, né, quando ele fala, assim, que a gente precisa nós temos que pensar uma agricultura onde que a gente consiga ser mais querido pela natureza, né, pelos seres da natureza. Nós precisamos ser seres queridos, nós não somos mais. E eu gosto muito disso, isso me marca na fala dele sempre, assim, e aí quando eu vou lá para a minha produção, lá para a minha agricultura, para a minha lavoura, eu penso nisso, como é que eu posso ser um ser mais querido aqui onde que eu estou, né? O conjunto dos seres que estão aqui, não só eu, né? Eu sou apenas um desses seres que estão aqui todos, né? Então, estou um pouco nesse sentido, assim, né? Não sei se me fiz entender. Olha, Dilson, primeiro a gente tem que... a minha provocação, de novo, é no seguinte sentido. Por que eu tenho que chamar a minha agricultura, que é baseada nos processos da natureza, de alternativa? A utopia, na verdade, é a gente achar que a gente vai conseguir produzir alimento desmatando e usando produtos químicos cancerígenos. Essa que é a utopia. Porque esse modelo de produção tira a biocapacidade debaixo dos próprios pés. Utopia é o modelo industrial. Utopia no sentido raso da palavra, não no sentido de uma direção que a gente constrói para ir para ela. O que é impossível é a gente continuar no modelo industrial. Então, a gente precisa ter uma força muito grande
uma paixão muito grande para dizer o seguinte, olha, eu produzo alimento de maneira ancestral, eu guardo as minhas sementes, eu tenho poder, eu tenho domínio sobre a minha produção. Eu sei fazer um chá para pedra nos rins, eu sei baixar uma febre, eu sei me curar, né? Isso, você veja, a saúde que vem pelo alimento, ela é ancestral e ela fez parte do nosso desenvolvimento humano durante milhares e milhares de anos. Nós fomos sequestrados, nós fomos usurpados dessa conexão com uma produção de alimento que é saudável. De novo, é o modelo ocidental de agricultura, o modelo que precisa arar o solo, o modelo que precisa domesticar a paisagem por completo. Esse modelo que ele já era nocivo antes, mas que com o uso dos petroquímicos ele ficou impossível, né? Ele ficou assim, elevado a uma potência destruidora muito grande. Então, a gente precisa ter essa coragem de dizer, olha, isso está errado. Né? A gente precisa ter coragem de dizer, quando a gente tem perfis hoje na internet dedicados à desinformação, os caras escolhem mulheres agrônomas lindas para soltar notícia falsa na internet. Elas são pagas, é um perfil claramente pago. São pessoas patrocinadas. Então, assim, para a gente acelerar a mudança para um outro lado, a gente precisa conseguir fazer uma coisa que não é muita gente que está a fim de fazer, que é o seguinte, a gente precisa promover um êxodo urbano urgente e planejado. A gente precisa de criar dignidade na vida no campo. As cidades, como já dizia o Lutz, que é, né, aí do Rio Grande do Sul, as cidades são ecossistemas artificiais. 97% de toda a energia que embasa os grandes centros urbanos vem dos combustíveis fósseis. Ou seja, é uma ficção, vai acabar. E quando acabar, vai ser Mad Max. Vai ser uma distopia total. Então, o aceleramento passa por a gente conseguir entender que a gente precisa construir uma vida não baseada em privilégios, mas baseada numa decisão ética e moral de não submeter o nosso viver à lógica do mercado. Aí você tem que ir para o campo. Aí as pessoas falam assim, mas é fácil falar que tem que ir para o campo. Mas quem tem dinheiro para ir para o campo? A questão é a seguinte, a classe média brasileira, grande parte dela, não consegue, por exemplo, defender o MST, que é um movimento legítimo pela reforma agrária. Ela prefere se sujeitar a um empréstimo de 30 anos no banco do que se juntar a um movimento legítimo pelo acesso à terra. O MST também é central para as mudanças que a gente tem para fazer no mundo hoje, começando pelos municípios, depois os estados e depois a nossa República Federativa, né, para depois chegar numa questão planetária. Mas, assim, o êxodo urbano, ele é fundamental. Não existe solução tecnológica para o mundo que a gente criou. Não tem carro com energia solar para todo mundo, não tem indústria com energia solar para todo mundo, não tem navio, avião com energia limpa para todo mundo. Isso é uma mentira. Os moinhos de vento precisam de mineração, os painéis solares precisam de minério, precisam de mineração, sabe? Não existe energia completamente verde, elas vêm de algum lugar. E quem são as pessoas que conseguem viver com menos energia? As pessoas estão no campo. Elas criam um excedente energético. Então, a aceleração passa por a gente criar um movimento onde viver no campo é mais gostoso, é mais estético, é mais prazeroso, tem mais música, tem mais dança, tem mais namoro, tem tudo mais gostoso. Tem mais tempo livre, né? E eu não fico à mercê do relógio o tempo inteiro, sabe? Essa noção de que quem vive no campo é uma pessoa mais simples, é burra, é uma pessoa que não estudou, ela precisa ser mudada. Uma pessoa que toma conta de um sistema de produção agroecológico é uma pessoa que toma conta de um sistema de produção com 400 variáveis, às vezes. Aquela pessoa é um cientista, é uma cientista. Só que, muito espertamente, o modelo industrial, né, criou uma noção de que o campesino é uma pessoa simples, burra. Não é. Então, para acelerar esse movimento, a gente precisa celebrar esse movimento. A gente precisa participar dele. E aí você falou uma coisa interessante que eu vou tomar aqui para responder um outro colega que está com a gente aqui no outro lado aqui. Você disse que a gente não é mais querido, né? Eu gosto muito dos sistemas agroflorestais sucessionais, trabalho com eles também, mas eles não são a única saída. Nós temos que ter todos os modelos de produção funcionando com os princípios da ecologia. Qualquer sistema de produção que a gente tenha, ele tem que colaborar
com os processos ecossistêmicos. Tem que captar mais luz solar, tem que melhorar o ciclo hidrológico, tem que melhorar a ciclagem de nutriente e tem que aumentar a biocapacidade, ou seja, aumentar a capacidade daquele lugar de aportar animais cada vez maiores. Essa é a complexificação da sucessão natural. Dentro dessa complexificação, eu quero só deixar claro o seguinte, a ideia de que o mundo também vai ser vegano ou vegetariano em função das questões climáticas é uma falsidade. Isso não é real. A pessoa ela quer deixar de contribuir para uma lógica industrial e ela mora no centro urbano, ela vai deixar de degradar muito mais deixando de usar o carro do que deixando de comer uma carne. Agora, dentro dessa lógica de que tudo importa, nós precisamos ir para o campo. Um lugar onde o nosso viver e o nosso comer, né, incluindo as proteínas animais, produz um excedente energético. Esse é o desafio. E o aceleramento desse desafio passa por cada um de nós ser protagonista. Eu estou vendo mais da metade do Brasil esperar o Lula voltar para achar que vai melhorar alguma coisa. Não vai melhorar nada. Só vai melhorar quando eu for protagonista. Eu preciso ser o protagonista da minha própria complexidade. E eu preciso celebrar o campo, eu preciso celebrar a educação ambiental, a alfabetização ecológica. Isso precisa ser pauta de todo mundo, todo dia. Senão a gente não tem velocidade. Eu aproveitei a sua, Adilson, e respondi uma pessoa que estava aqui com a gente no outro lado aqui. Gente, eu estou por conta de vocês, viu? Eurico, eu levantei a mãozinha aqui. Eu acho que tem uma reflexão que está na base disso, né? Coloco na roda para a gente conversar, e a gente também está com o teu horário, né, Eurico? A gente também não quer abusar da tua disponibilidade, você também nos chame a atenção com relação a isso. Mas enquanto a gente puder, a gente vai aproveitar. Estou por vocês. E é assim, a gente tem que ser militante, antes de tudo, né? Que eu acho que não é a melhor palavra, mas a gente tem que estar à frente, antes de tudo, de um projeto educacional de Estado brasileiro, ou de Estado, de um projeto educacional para essa mudança. Porque isso, para mim, é o único caminho, né? É o ativismo educacional. Vamos pensar assim. Então, vou mudar a palavra. Eu acho que nós temos que, antes de tudo, assumir que a educação está na base disso tudo. Né? E que é pela educação que a gente vai conseguir chegar num patamar, num nível, e não é lento, Adilson, infelizmente, né? Chegar num patamar, num nível de formação de pessoas que tenham uma capacidade de pensar, né, a sua existência, a sua vida planetária de uma outra forma, né? E não achar ainda, né, que é reduzido a alguns conteúdos, em algum lugar, a horta na escola, né? Porque é o que a gente tem visto com muita força. Hoje a gente vive uma reforma da educação brasileira, a base curricular nacional comum, a base nacional comum curricular, ela está em franco processo de implementação, com português e matemática à frente daquilo que a gente vai ensinar para os nossos jovens, crianças e adultos. Deixando à mão e a critério das escolas, das redes, a oferta de itinerários formativos, se assim quiserem. Mas com o modelo econômico forte do jeito que está, nós não temos força para lutar contra isso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se nós não formos ativistas disso e não colocarmos a educação e acharmos que a educação também é nossa responsabilidade, acho que começa por aí, de cada cidadão, de cada sujeito, e entender ainda que processo educacional precisa ser desenvolvido. Isso é um apelo, né, que eu acho que a gente tem que fazer em todas as frentes, em todo o espaço que a gente se coloca, né? Uma outra coisa que, eu usando até uma fala do Eurico, num dos vídeos dele, que quem está numa ponta tem que conversar com quem está na outra. Ele usou isso numa outra situação, mas é assim, eu entendo e acho assim extremamente válido e útil e importante o que o Eurico diz de que nós precisamos de muito ativismo, de muita gente envolvida fazendo de tudo. Isso é perfeito.
Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter grupos fortes, né, que consigam difundir, que consigam, que eu acho que é o que se busca num processo de formação, que vocês se colocaram hoje, que vocês vieram atrás dentro de uma universidade, atrás de um processo de formação. São grupos fortes que podem desencadear processos, né, intensos, vamos dizer assim, né, porque a força do mercado, a força da economia, a força do capital, a força do consumo, ela opera individualmente dentro da casa de cada pessoa. Então, nós temos que ter grupos fortes atuando, sim. Né? Eu vejo a força quando a gente abre o Instagram do Eurico, abre o YouTube dele, tem uma força, tem uma potência isso, na difusão de conhecimentos que vão chegar na ponta, que vão chegar lá na outra ponta também. Né? Mas, então, eu penso que nós que hoje, né, com todas as nossas fragilidades de conhecimento, né, com o nosso quebra-cabeça sendo montado, como disse Eurico, a gente tem que aprender a entender os processos de forma sistêmica, dialógica, né? Entender que o Adilson está lá na comunidade dele, ele tem que entender o processo educacional que está se instalando lá na educação básica com a Marta. A gente tem que criar esse caminho, essa conversa, esse diálogo, né? Porque eu também entendo que, de forma isolada, fragmentada, a gente tem, sim, todo mundo terá o seu impacto e vai impactar de alguma forma, né? Com as suas ações. Mas, enquanto a gente não conseguir constituir um grande coletivo que atue, né, e que adquira força e que tenha um conhecimento capaz de virar esta roda, né? Eu também acho que a gente... eu não sou descrente da ação, mas eu me sinto frágil, vamos dizer assim. Me sinto frágil até mesmo como sujeito, como pessoa que atua nesse mundo. Acho que a gente está em descrédito. Não é descrédito, está em desvantagem, né, com a situação que está posta. Então, é por aí, é pensar assim, a gente trabalhou bastante, eu digo, por que eu estou dizendo isso? Porque um dos focos do nosso trabalho, aqui, né, na disciplina, é pensar assim, ó, que tipo de processos eu, que hoje me considero educadora ambiental e me coloquei em processo de formação como educadora ambiental, independente da certificação ou não, que eu entendo e gosto desse posicionamento que você trouxe, isso é condição humana, todo mundo deveria ser, né, um ativista e trabalhar nessas questões, mas a gente tem pensado assim que, como o processo educacional ele está muito... é muito forte a tradição. Os processos que a gente analisa nos trabalhos, por exemplo, da educação ambiental, eles são muito ligados ao modelo bancário, ao modelo do repasse, ou seja, a gente propõe uma formação na escola para um determinado grupo social e leva todo esse ranço desse modelo educacional, desse modelo de formação, para dentro desses espaços. Então, eu queria até que você falasse um pouco disso, porque essa questão, nós tratamos aqui disso, que a gente tem que quebrar esse modelo. Pelo menos quem está preocupado com isso nesse momento tem que entender que é um modelo de formação integral, que é um modelo de promover a autonomia dos sujeitos, né? De colocar os sujeitos como protagonistas. E aí tem que inverter o processo, tem que se criar outros processos, pelo menos, né? Para quem se propõe hoje a trabalhar e atuar, né? Em espaços como educador ambiental. Eu acho que a gente tem que fazer uma leitura, Maria Elisa, talvez de um outro espaço, assim, talvez de uma outra chave epistemológica, de um outro jeito de ver as coisas, né? A gente não tem solução para problemas sistêmicos, né? Que não sejam soluções coletivas. Real, assim, não existe solução para um problema sistêmico, né? Solução individual para um problema sistêmico. Isso é uma máxima que a gente deve levar em consideração.
mas também não existe contradição, por exemplo, nos ensinamentos budistas, nos ensinamentos do Paulo Freire, por exemplo, quando a gente diz que a mudança tem que vir de dentro. A mudança, ela começa de um ponto individual, e aí ela parte para um ponto de coletivo. A mudança que eu gostaria de ver, de pessoas que não pedem licença para atuar nas suas vocações, é uma mudança de uma pessoa que quebrou as amarras da igreja, da família, da escola, né? E por ter quebrado essas amarras, ela entende a dificuldade da outra pessoa passar por esse mesmo processo. É a pessoa que, ao viver na plenitude da vocação dela, encoraja que outras pessoas façam o mesmo. Um protagonismo em rede é diferente da idolatria de celebridades, né? E aí, dentro disso, eu faço uma outra provocação. Eu não acredito em nenhuma reforma do sistema capitalista. Não existe reforma do sistema capitalista. E aí, eu fico feliz assim que você tenha consentido com a cabeça, que agora que vem a pedrada. Não existe reforma educacional para esse modelo de educação que a gente colocou como o modelo federal. Sim. A gente não dá conta de reformar toda uma burocracia que foi criada não para educar, mas para treinar. E aqui eu uso de novo Paulo Freire. Então, é nesse sentido que eu digo o seguinte: a Marta, o Adilson, as pessoas que estão ligadas nos seus municípios, nos seus projetos, elas podem mudar o conteúdo programático, até se preciso for que façam isso com desobediência civil, né? Isso. Mudem a escola, ensinem outra coisa, né? E aí, essa mudança, que ela parte de um despertar de vocação individual, ela parte de um protagonismo individual, mas que é um protagonismo que quer que outras pessoas também sejam protagonistas, não é um protagonismo de idolatria, é um protagonismo de rede. E aí, nesse sentido, a gente tem um potencial de educação diferente. E nesse sentido também, a educação não acontece só no período da escola. O ato de viver é um ato de amar e de educar ao mesmo tempo. E isso é revolucionário. Enquanto a gente achar que as pessoas estão sendo educadas só dentro da escola, a gente está perdendo a oportunidade de entender o seguinte: o formato da escola, o formato das aulas, o domínio que aquela instituição tem sobre o corpo dos alunos, ensina mais para aquelas pessoas sobre a sociedade que a gente vive do que o conteúdo que é passado. Veja, eu sou agrupado por idade, eu sou agrupado por competência ou incompetência, as várias áreas do saber humano são ensinadas de forma desconexa e separada. Quer dizer, nada na escola representa uma realidade. Ela é completamente afastada da realidade. Então, a gente precisa ter a desobediência civil de dar aula debaixo do pé de manga, de dar aula caminhando para a cachoeira, de dar aula fazendo nada. Vou dar uma aula sobre contemplação hoje. E isso tem que ser válido, porque se isso não for válido, o que eu estou passando que é válido é o modelo industrial de educação. Então, essa educação que está aí, eu não quero reformar ela. Eu acho que a gente precisa criar uma outra educação. E eu acho que a medida, talvez assim, para dialogar mais ainda com o seu comentário, a medida, o tanto de energia que eu gasto para a construção de um projeto nacional tem que ser muito menor do que a quantidade de energia que eu invisto para mudar o meu entorno e a minha escola local. Porque eu invisto a minha energia no local, eu crio movimentos de base aonde eu estou, né? E esses movimentos ligados em rede, eles reverberam para o nacional. Se eu abstenho de agir no meu local e começo a participar de um projeto nacional que ele é invariavelmente de cima para baixo, eu estou sabotando o meu próprio projeto de educação libertária que eu queria para começar. Né? Então, necessariamente, a gente precisa começar no nosso entorno. Então, assim, eu não acho que a gente tem que reformar a educação, eu acho que a gente tem que
semear um novo modelo, onde outros valores são celebrados. O meu filho, eu não sei, assim, né? Eu não tive oportunidade financeira, por exemplo, de criar meus filhos numa escola Waldorf, ou montessoriana, né? Eu gostaria, mas não tive como fazer isso. Então, ainda que fora do Brasil, num modelo, numa escola pública muito melhor do que a brasileira, mas ainda assim uma escola pública, doutrinária, né? Aí eu pergunto para o meu filho, senhor, como é que foi de escola hoje? Pai, a mesma coisa, pai, por que você pergunta? Aí eu também já pergunto para dar risada, porque ele é muito sarcástico, meu filho, eu falo assim, não, filho, como é que foi de escola? Pai, a mesma coisa todo dia, são 6 horas de prisão todo dia. Então... Então, eu digo, esse é um ponto, assim, para... Eu tenho épocas, assim, que eu digo, olha, Caí, eu vou desistir, né? Porque eu trabalho com esse fenômeno, né? Essa é a minha... pensar como é que a gente transgride a esse modelo e como é que a gente forma pessoas que consigam minar esse modelo, porque eu concordo com você. Então, que é na comunidade, que é dentro da escola. Mas a gente está com jovens fechados dentro desse espaço, muito mais do que eles estão nas comunidades. Mas olha só o que acontece, por exemplo. Eu não tive oportunidade financeira de dar para o meu filho um outro modelo de educação, né? Então, o que eu começo a fazer desde cedo? Que eu falo para os meus filhos como um todo. Gente, a escola é importante até o momento em que ela contribui para a vida de vocês. A saúde e a felicidade de vocês, para mim, é muito mais importante do que a carreira acadêmica. Olha que inversão que eu faço. E aí eu falo para o meu filho assim, eu não tenho como te tirar da escola agora, mas faz o seguinte, eu te dou uma tarefa. Veja como que você pode usar a escola e não deixa a escola te usar. Se você pergunta para esse filho específico, né, o Euriquinho, ele vai dizer o seguinte, eu odeio a escola, mas ele dentro da escola não é um menino que destoa, ele tem notas boas, ele se vira. Sim. Mas quando você pergunta para ele o que ele quer fazer, nada do que ele ambiciona de vida para ele está ligado com a autorização da escola. Então, ele está passando por um processo escolar que eu não concordo, mas eu já sabotei o domínio daquela instituição sobre ele. Fomos 2 a fazer isso. Eu sempre disse para os meus, se a escola não pode te ensinar coisas para a vida, que não te ensine a ser infeliz. Então, vocês têm que passar por ela. Inevitavelmente, vocês vão ter que passar por ela. Mas, né, vão ter que fazer a vida de acordo com as aspirações, a vontade de vocês, e talvez tenham que esquecer parte das coisas que a escola ensinou para conseguir ser o que querem ser. E, de fato, os 3 foram para cada um lado totalmente diferente, construir, depois da escola, suas próprias ambientes e sua própria forma de vida. Isso é fantástico. É uma forma de transgredir, né? É uma forma de transgressão com o modelo. Só que são 14 anos da vida, né, dos nossos jovens e crianças, e como é que a gente leva para dentro, né, desse espaço outras possibilidades. Né? Mas olha só, o descolonizar e o transgredir também é um processo que tem uma sucessão, que tem uma velocidade, que tem um ritmo, né? Então, por exemplo, ao tirar de cima do meu filho o poder da instituição escola, eu mostro a ele que ele consegue ser muito mais protagonista do que o que a escola diz. A escola não é sobre protagonismo. Se você está em destaque, você é bulido. Se você é inteligente demais, você é bulido. A escola não é sobre protagonismo. A escola é sobre normatização. Esse modelo industrial de escola. É importante dizer isso também. Esse é um modelo industrial. Né? É um modelo industrial. Então, para que a gente consiga reverter isso, a gente precisa intervir no que está em andamento e não funciona, sabotar isso, mas mais inteligente do que isso é criar um novo. Como que eu crio esse novo? É na minha escola municipal, é numa propriedade rural, por exemplo, de ocupação múltipla, onde eu monto a minha escola. Aí, de novo, as pessoas vão dizer assim, cara, mas nem todo mundo tem dinheiro para isso. Eu concordo. Eu não estou sendo elitista. Mas eu quero que vocês entendam também o seguinte, as sementinhas desses novos viveres precisam ser semeadas por alguém que tem tempo livre e energia excedente para fazer isso hoje. Porque quando a sociedade começar a ruir, a sociedade baseada pelos combustíveis fósseis começar a ruir,
A gente precisa ter alguns modelos em funcionamento para poder multiplicar. E esses lugares eu chamo de santuários de sanidade mental e ecológica. São santuários de sanidade, da mesma maneira que na Idade Média, né, no período das trevas, alguns mosteiros budistas, alguns mosteiros franciscanos estudaram botânica, estudaram biologia, estudaram os padrões climáticos, fermentação, produção alimentar, e guardaram esse conhecimento para que ele fosse entregue numa era que depois passou a se chamar de iluminismo, como se ela tivesse acontecido do nada e nas costas de ninguém, né, que é uma falsidade também. Nós precisamos hoje começar a preparar uma sociedade pós-combustível fóssil. Gente, isso é urgente para anteontem. Eu não vejo um líder político falando disso. As pessoas falam de energia renovável como se fosse um luxo. Não é um luxo. É uma necessidade urgente. Então, esses lugares, que são lugares muito mais rurais do que o que a gente tem hoje, eles é que vão... Não, eles constroem essa transgressão no âmbito do que está funcionando de maneira errada, mas eles aceleram uma sucessão ecológica de ideias, de viveres e tal, num outro lugar. E, de novo, a quantidade de energia que eu coloco para sabotar o que não está funcionando é menor. A quantidade de energia que eu coloco para criar o novo tem que ser muito maior. Eu não posso despender energia lutando o que está ruim. Eu tenho que despender energia para construir o que funciona. É o Buckminster Fuller, né? Um dos pais do movimento sustentável. Ele falava isso. Se você quer sobrepor um paradigma que está ruim, você não combate esse paradigma, você cria um novo que torna esse obsoleto, ele deixa de existir por ineficiência. Então a gente precisa ter essa inteligência ecológica também, isso é uma inteligência ecológica. Obrigada, Eurico. A Andressa levantou a mão e eu acho que a Aline também, depois dela. Bom, eu estava até escrevendo no chat, eu ia fazer um comentário. Eu concordo plenamente com tudo, que a construção do pensamento é o que a gente precisa. Só que olha o nosso desafio. A gente vive num Brasil onde a maioria das pessoas não tem acesso nem à educação que hoje a gente tem, hoje que o Brasil oferece, né? Muitas pessoas lutam para ter uma bolsa de estudo, lutam para ter um acesso à escola fundamental, ensino médio, para poder desenvolver um pensamento crítico e poder ter uma profissão, né? Porque, infelizmente, é o nosso modelo. Olha, aí eu queria pontuar, né? Olha o tamanho do nosso desafio, que é... Nossa, ai, desculpa os cachorros da vizinhança aqui. Bom, que querem, né? Fazer, nós profissionais que querem trabalhar com isso, olha o nosso desafio, olha a dificuldade que a gente tem pela frente para mudar, né, para transformar. Era só um comentário que eu até estava escrevendo no chat. Eu não sei se era a Aline que tinha levantado. Desculpa, Eurico. Não, tudo bem. Não, pode ser. Uhum. Andressa é professora também, e a turma... A André... Ó, eu sou muito monotarefa, eu não consigo ver os comentários e as perguntas. Se alguém quiser perguntar, pergunta para mim, tá, gente? Ó, eu vou fazer um comentário, André, de novo, o seu comentário dialoga com o comentário da professora Maria Elisa e dialoga com o meu também, é o seguinte, a gente precisa descolonizar o pensamento, né? A gente precisa entender que a gente consegue atuar em duas frentes ao mesmo tempo, mas a gente precisa ser inteligente em que tipo de frente que a gente está criando. E nesse sentido, é que eu digo o seguinte, eu entendo a situação do Brasil. Eu morei fora, eu estou preso aqui na pandemia, né? Eu estava morando na Austrália, agora eu não tenho casa mais, não sei nem onde é que eu moro mais. Mas eu morei fora do Brasil por 12 anos. E uma das coisas que me assusta muito no Brasil é que a gente normalizou a miséria. As pessoas conseguem fazer um viaduto em São Paulo, olhar um lugar com um monte de barraquinho feito de lona e passar por aquilo ali sem se emocionar. As pessoas conseguem passar pelas ruas sujas de lixo e não se incomodar. O brasileiro, ele começou a se adormecer. Eu dei uma aula sobre alfabetização ecológica numa escola do pessoal que tem mais condição financeira, assim, em Brasília, alguns meses atrás. E aí um menino devia ter uns 10 anos, ele falou assim, professor, mas você tem que entender também que é o seguinte, aquelas pessoas que estão na rua ali catando lixo e pedindo esmola, eles estão ali porque é mais fácil fazer aquilo ali do que trabalhar.
E o que aquilo mostra para mim? Aquilo mostra para mim que um pai e uma mãe que não conseguem exercer a empatia no dia a dia, que seja dar uma esmola, não me importa. Né? Eu sei que a esmola não resolve, mas naquele momento talvez resolva a fome. Então, aquele pai, aquela mãe, está normalizando no filho a miséria humana. E aquele filho vai passar 14 anos numa escola, e não adianta a escola falar um monte de coisa para ele, porque o pai e a mãe ensinaram ele a ser cego, a ser insensível para as misérias humanas. Essa é a situação que a gente vive hoje. Então, esse comentário, ele vem no seguinte sentido: a gente precisa se sensibilizar novamente. A gente precisa entender que eu vou atuar nas minhas causas, e talvez eu tenha uma série de privilégios sobre outras pessoas, mas se as minhas causas estiverem voltadas para uma alfabetização ecológica, para uma educação ambiental, invariavelmente, se eu for coerente, as minhas ações vão construir a complexificação da vida, vão baixar a entropia e vão fazer com que os lugares onde eu habito consigam aportar cada vez mais animais da megafauna. E nós somos animais da megafauna. O modelo industrial é deficitário energeticamente. Ele rouba a energia das pessoas e rouba a energia de combustível fóssil e cria miséria. Se nós criarmos modelos que são superavitários energeticamente falando, que captam mais luz solar, que melhoram o ciclo hidrológico, que cobrem mais o solo, invariavelmente nós vamos dar mais conta de alimentar mais pessoas. Então, de novo, para usar o professor Stuart Hill, que eu trouxe ele para a conversa hoje, que ele é lá da Austrália, tudo importa. Eu sei que muita gente está sem acesso, mas se você atuar na sua vocação, e você ouvir a sua vocação, e você descolonizar o seu pensamento, você vai estar a serviço da vida. E quanto mais pessoas acordarem para isso, mais a gente vai dar conta de dar a mão para outras pessoas. E aí, mais o meu despertar de digital de complexidade, o meu despertar de protagonismo em rede, potencializa o dos outros. Não existe solução grande para a situação que a gente está nela. A gente precisa entender que a gente precisa de soluções pequenas, descentralizadas, distribuídas, biorregionais, em rede. Então, a desesperança está a serviço do modelo industrial colonizador. Quando eu entendo que o meu agir importa, e importa em várias camadas, em várias dimensões de complexidade, eu não fico mais desesperançoso. Porque eu sei que hoje, talvez tenha sido um prato de comida que eu dei para alguém, amanhã talvez tenha sido um sorriso, depois da manhã talvez uma bolsa que eu dei num curso meu e a pessoa vai sair como um ativista ambiental. E a gente não tem noção de como pequenas coisas desencadeiam movimentos muito fortes. E quando a gente é negado a esperança, é um jeito de colonizar a gente. Então, eu entendo essa complexidade, eu concordo com ela, tem muita gente, a maioria no Brasil ainda está desesperada, sem acesso a nada. Mas se eu me solidarizo com o desespero, eu passo a contribuir para o desespero. Eu preciso entender digital de complexidade, eu preciso entender alfabetização ecológica para que as minhas ações estejam a serviço da regeneração, e isso em rede é o que resolve. E desinvestir na macropolítica, né, gente? Esperar um Salvador vermelhinho ou azulzinho é muito, muito infantil, né? Eu gosto muito dessa tua fala, concordo absolutamente com isso. Eu acho que até agora a gente não teve um projeto real de mudança e que tomasse aspectos fundamentais da vida como a base para a elaboração das políticas e das ações de governo. Quando eu falo isso, Maria, eu quero só deixar claro assim, porque algumas pessoas que me acompanham têm falado assim, mas então você não é nem de esquerda nem de direita, como se a gente tivesse que se posicionar dessa forma, assim, dentro da caixinha, né? Eu acho assim, dentro dentro do progressismo, a gente precisa entender que o progressismo tem que estar a serviço da biocapacidade. Ele não pode estar a serviço do mercado da economia. Né? O progressismo que está a serviço da biocapacidade é o progressismo que está a serviço da pluralidade de ideias. E aí, dentro disso, por que eu estou falando isso? A gente tem muito mais chance de construir um modelo de gestão com economia ecológica pela esquerda do que pela direita.
Óbvio. Entende? Só que, dentro disso, o que eu estou falando é assim, eu não vou esperar um líder para fazer isso. Eu sou o líder da minha vida. Eu sou o especialista da minha complexidade. Só eu sei o que eu preciso para viver, como eu quero viver e como eu vou melhorar o lugar onde eu vivo. Isso aí, perfeito. E Marta, se eu fosse... Desculpa, Vai, Marta, vai. Desculpa, eu Olha, que tinha dado um intervalinho. Desculpa. Estou muito feliz por estar participando, por estar ouvindo essa aula, é maravilhosa. Mas olha só, quando o professor fala assim, que nós precisamos descolonizar, mas nós estamos num modelo industrial de educação, nós vivemos um modelo de educação bancária, e infelizmente, ainda esse pensamento está no nosso meio. É certo que há uma gama de legislações possibilitando, né, o ensino de educação ambiental, o ensino da educação, aliás, da educação em si. Nós temos decretos, a lei de diretrizes de base, as diretrizes da educação infantil, etc. Mas que amarram o nosso pensamento. E aí, quando você rompe, aliás, nem todos querem romper por causa do medo. Então, do medo de estar fora dos padrões estabelecidos, do modelo estabelecido, está meio complicado. Eu sei que é necessário, né, olhar, no meu caso, olhar para a educação infantil, fazer um caminho inverso, mas o Estado, eu coloquei lá, né, o Estado ainda domina nossos corpos, nossa mente. Então, nós precisamos de protagonizar nossa própria história, mas sabendo do que vamos enfrentar. E aí, quando você não acha mais esse caminho das quatro paredes, né, só nos encaminhando realmente para a educação formal. A escola precisa de, como o professor disse, olhar para o entorno, não é só trabalhar ali. Então, as ações que estão dentro da escola precisam reverberar pelo território e no entorno, porque senão não faz sentido. Se a comunidade não participar, não tem como esse movimento crescer. Então, é certo que eu preciso de sair do mínimo para o max. E quando é o que ele disse, se eu olhar para uma situação maximizadora, eu vou contra o meu próprio projeto. Mas, assim, eu tenho conflitos ainda com o modelo industrial que eu recebi. Então, é um caminho longo a ser seguido aí. E a academia possibilita, e nós sabemos que nem todas ainda, possibilita essa capacitação dos professores. Se não investir na capacitação, não tem como descolonizar. Eu penso, pode ser que esteja errado, né? E o medo que é natural das pessoas. Professor, não estou te ouvindo, professor. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Olha só, Marta, as coisas são complementares, né? E eu vou voltar lá na Maria Elisa, assim. A última vez que a gente teve um projeto de mudança corajoso o suficiente, a gente entrou numa ditadura, foi com o Jango. Foi. E por isso que eu fico chateado quando as pessoas falam para mim assim, mas você tem que entender que eu sou um crítico ferrenho do petismo. Eu acho que o petismo e o bolsonarismo são muito parecidos. Eles são duas faces da mesma moeda, que é a moeda do populismo. E aí as pessoas ficam chateadas comigo e falam assim, mas você tem que entender que o povo nunca teve tanta melhora nos índices sociais e tal. Isso não fez mais do que obrigação. A gente passou 13 anos sem reforma agrária. Gente, o PT fez menos reforma agrária do que o FHC, tem noção? Então, assim, eu estou falando isso, Marta, para chegar num comentário que é o seguinte, se a gente esperar esse suposto progressismo para fazer as reformas educacionais que você fala, o treinamento dos professores, a gente corre um risco muito grande de estar atrasado. A sucessão ecológica da ideia desse progressismo que está aí incorporado aí pelo petismo, pelo Lula, já está ultrapassada. Eles querem formar pessoas para criar empregos em fábricas. A gente não pode mais construir um modelo de civilização que está baseado em emprego em fábrica.
Porque as fábricas são destruidoras do meio ambiente. A gente precisa criar um modelo de vida onde o nosso viver cura o lugar, cura as pessoas. Então, esse descolonizar que você fala que precisa vir de um treinamento de professores, eu concordo com você. Alguém tem essa vocação de treinar professores. Mas eu te desafio também a pensar de um outro jeito, que não é um ou outro, mas é complementar. E é o seguinte, se você se descoloniza e se você tem coragem de se manifestar, de funcionar de uma outra maneira, e você explica o porquê que você faz aquilo ali quando alguém te pergunta, você é um agente de transformação extremamente poderoso. Então, ao ser diferente, ao se dar o direito de ser diferente, de destoar, a gente às vezes está despertando outras pessoas. E isso é fundamental. Meu microfone está bom. Olha só, eu tenho uma fala do Mujica, Eurico, que eu adoro, e eu acho que é uma análise muito curta e muito real do que a gente viveu. Ele diz, nós, a esquerda, conseguimos transformar os pobres em consumidores e não em cidadãos. No último livro que ele escreveu, em algumas entrevistas, ele tem falado isso, e foi a política majoritariamente de esquerda colocada em curso, foi baseada, né, no consumo e na aceleração do desenvolvimento, que tinha o consumo como base disso. Mas, enfim, né? Eu posso contar a história do Mujica para você? Conta. Eu gosto muito do Mujica, né? Aí eu estava viajando de um lugar para o outro e passei numa livraria e comprei um livro sobre baseado numa série de entrevistas que um jornalista fez com ele, né? Aí na primeira página do livro ele defende os transgênicos, que eu queria abrir a janela do avião e jogar o livro fora. Nem todo mundo sabia tudo. Então, para você ver. Aí eu fiquei exatamente com essa ideia. Falei assim, você vê, o Mujica, que é um cara extremamente importante na descolonização do pensamento, né? Ainda está preso no modelo industrial em alguns sentidos. E ele que vive numa fazenda pequena, e ele que não pratica a produção de grãos, né? Isso. Mas preso nessa possibilidade, preso nessa narrativa de que a agricultura industrial tecnologizada pode aumentar uma produção. Né? Pode falar, desculpa, depois eu falo. Eu queria dizer o seguinte, é que a gente precisa entender que algumas ideias têm sucessão ecológica, e algumas ideias estão chegando no seu período de senilidade. Estão dando sinal de senescência, como a gente diz na agrofloresta, né? E eu acho que o trabalhismo, o desenvolvimentismo e o industrialismo chegaram na sua idade senil, gagá, decadente. Mas se a gente não consegue expor, informar, inspirar o que tem por vir, e não é também uma alternativa monobloco, são várias pequenas alternativas ligadas em redes biorregionais, se a gente não consegue comunicar isso, a gente está perdendo tempo de começar esse novo movimento. Olha só, quando as pessoas falam assim, a gente precisa de um Brasil com emprego para todo mundo. Qual é o emprego? De faxineira? De torneiro de fábrica? Quem quer trabalhar 30 anos de torneiro de fábrica? Quem quer trabalhar 30 anos de faxineira? Então, assim, emprego pleno, para mim, não é uma utopia. Emprego pleno, para mim, é outra colonização. Então, se me dá o seguinte, emprego pleno dentro das vocações individuais, aí a gente está começando a conversar. Porque para eu ter emprego pleno dentro das minhas vocações, a revolução educacional que eu preciso é de que aquela criança seja educada para ser protagonista da sua vida e não seja treinada para ser empregado de alguém. Isso, para não entrar nas filas. Eu digo sempre assim, e a educação encaminha. E não deixa ninguém, não abre margem para ninguém construir a sua própria história e produzir o seu próprio meio de vida, né? Ou tu vai fazer aquilo que já está determinado, né? Sai do funil e entra numa fila. É assim que eu entendo o processo educacional da educação básica para o mundo do trabalho. Tu entra na fila que já está pronta. Né? A gente não ensina isso. A gente vai precisar começar a encerrar aqui, que eu tenho outro compromisso de tarde. Isso. Quando eu me formei, né, há muitos anos atrás, que eu formei em educação física, o pessoal perguntava assim, e aí, como é que você está agora?
Aí eu falava assim, pois é, agora eu fiz uma transição, né? Até pouco tempo atrás eu fazia parte do futuro da nação e agora eu faço parte da triste realidade de um país. Aí o pessoal perguntava para mim assim, por quê? Porque agora eu estou desempregado. Desempregado. Todos passamos por isso. Deixa eu só matar minha curiosidade. Você fez educação física onde? Eu fiz em Brasília, na PUC de Brasília, e depois eu fiz uma especialização na Federal, lá na UNB. Ah, tá. Eu fiz aqui na educação, eu fiz a educação física, te falei, né? É. Licenciada em educação física pela UFSM também. Mas legal. Gente, então, olha, pessoal, oi. Eu queria, desculpa assim, eu queria agradecer a oportunidade da professora Maria Elisa estar aqui com vocês. Eu acho que a gente criar essas pontes, assim, de conversa com pessoas que estão dentro e fora da academia é uma das coisas que a gente precisa fazer, que é urgente. A gente criar essas pontes, inclusive com participações de pessoas de várias disciplinas, como foi aqui hoje também, é fundamental. Queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu tenho ficado cada vez mais, assim, grato mesmo pela oportunidade de compartilhar pensamentos e ações, né, com as pessoas que se interessam. Eu vou, aproveitando que vocês são do Rio Grande do Sul, eu estou com uma série de cursos aí no Rio Grande do Sul sobre gestão holística, alfabetização ecológica e tal. Então, quem quiser entrar em contato, é o @ tracinho embaixo, _ Eurico Viana, Viana com 2 N's, e eu passo para vocês o itinerário no Rio Grande do Sul. Acho que são 3 ou 4 cursos, com a possibilidade, inclusive, de a gente fazer uma oficina de planejamento e alfabetização ecológica para a Prefeitura de Triunfo. Maravilha. Então, através desses contatos que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, que eu tenho chegado às municipalidades, às secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, né? Esse tipo de planejamento. Então, eu queria agradecer muito, Maria Elisa, o convite. É sempre um prazer, estou aqui à disposição, se vocês precisarem. Tem bastante coisa nas minhas redes, como a professora colocou. No meu site tem bastante coisa escrita também. E, enfim, fico à disposição. Queria agradecer vocês aqui pelo final de manhã bem gostoso. Obrigado. Eurico, eu acho que é de todo o grupo, vou falar porque não dá para cada um, né, fazer um agradecimento individual, mas eu tenho certeza que a turma está encantada e ficou muito feliz com as contribuições que você trouxe. Como eu disse, você trouxe nos deu um banho de reflexões e de problemas para a gente pensar à frente, né, bons problemas para a gente pensar à frente, né, de como a gente quer encaminhar nossas ações pessoais, individuais, como educadores, né, como educadores ambientais. Nossa, abrir um leque de possibilidades para novos estudos, e te agradeço muito a disponibilidade, sei da tua agenda, depois que eu fiz o convite, que eu fui olhar a tua agenda, teu movimento, meu Deus, o que eu fui fazer com ele? Fiquei nervosa. Eu digo, bom, agora está feito, agora ele vem se pode, também não. Não, é fundamental a gente participar, Maria Elisa, a gente tem que... a agenda, enfim, a gente não vive para a agenda, né? A agenda tem que estar a serviço do que a gente está querendo construir. Esse encontro aqui constrói o que a gente quer. Obrigado. Tá. E quando você vem presencialmente no Rio Grande do Sul, certamente, né? Isso. Então, nós vamos acompanhar para ver se tomamos um café e a gente consegue reunir parte do grupo para encontrar você de alguma forma. Vamos sim. Né? Vamos Tá? sim. Eu vou estar em Triunfo, depois tem um curso que é um dia inteiro sobre essa questão da gestão holística. Depois, nos dias 11 e 12, tem também perto de Porto Alegre, na Quintas das Tarumãs, tem uma vivência também com alfabetização ecológica e gestão holística também. 11 e 12 de setembro. Já agora? Então, vamos ver. Estou indo para aí tomar chimarrão, já. Então tá, então vamos combinar. Porto Alegre é bem pertinho, Triunfo é bem pertinho, a gente dá um jeito de se aproximar ali e leva um mate para você, um mate gordo, como dizia meu pai, que é um mate com bastante espuma. Obrigado, gente. Um abraço grande, nosso carinho, Eurico. Obrigado, foi ótimo. Obrigado, Adilson, obrigado, Andressa, obrigado a todo mundo, obrigado, Marta. Obrigadão. E aí, pessoal? Excelente. Tem fôlego, né? Sabe muito ele, demais. Ele é de onde mesmo, professora? Eu acho que é de Brasília. Olha, eu acho que ele não é nem aqui do mundo. Brasil. Porque eu estava olhando os podcasts dele aqui.